Deixa eu voltar lá com o Samuel Venâncio, Samuca, pro próximo jogo já sabemos vai ter até o Romero suspenso, né? Já vi uma galera aqui no chat também preocupado com o STJD essa semana, hein, Samuel? Pois é, uma semana importante, né? Serão julgados aí Fabrício Bruno, Lucas Romero e Caio Jorge na terça-feira. Vamos acompanhar tudo aqui na Samuca TV. O Romero, que você disse aí, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Cruzeiro que terá aí uma semana inteira, né, até o compromisso diante da equipe do Ceará. Para fechar aqui o vestiário, eu confesso que eu assustei bastante aliás, é um tema que a gente tem que debater aqui e o Cruzeiro tem que reclamar, hein? O gol anulado do Sinisterra é piada. O que a arbitragem fez aqui hoje é maluquice, velho. Inventaram uma falta ali no lance dele e foi um gol de quem conhece, né? Só que eu assustei porque a comemoração foi estranha, véio. E aí eu pensei, não é possível que sentiu uma fisgada ali o Sinisterra, né? E a informação que a gente apurou é que não sentiu absolutamente nada. Ele vem aí de um desgaste um pouco maior, porque atuou como titular depois de mais de um ano contra o Juventude, mas está bem, nada aí para preocupar. E a reação dele ali, pelo que eu conversei com algumas pessoas, foi que ele sentiu que ele não entrou tão bem assim, vacilou em alguns lances, então ele estava meio que pedindo desculpas ali. Pô, fiz o gol mais do que a minha obrigação, mais ou menos esse sentido, viu, Léo Campos? Então, nada aí pro torcedor se preocupar com o nosso Sinisterra, que vai encaixando aí, vai pegando o ritmo, e esse cara, 100% fisicamente, galera, sai de baixo, hein? Sai de baixo que é diferente, é diferente. Valeu, um abraço aí para todo mundo. O Cruzeiro está de volta à fase de grupos da Copa Libertadores da América. Após vencer o Corinthians, nesse domingo à noite, 3-0, 2 gols do Caio Jorge, faça o Caio imediatamente uma vez, faça o Caio imediatamente 2 vezes. E um golaço do Arroio numa jogada que teve também a participação do Caio Jorge. Cruzeiro ainda teve um 4º gol que foi anulado pela arbitragem do Sinisterra, e foi uma jogada maravilhosa. Teve o Lucas Silva, teve a participação do Gabigol de letra, o Sinisterra, deram uma falta do Sinisterra no Mateuzinho do Corinthians. O Cruzeiro com esse resultado, então, 19ª vitória no Campeonato Brasileiro, 68 pontos, agora classificado para a fase de grupos da Copa Libertadores da América para 2026. O Cruzeiro que está, inclusive, agora curtindo folga nesta segunda-feira, né? O time volta aos trabalhos nesta terça com o pensamento no jogo contra o Ceará, para essa partida que vai ser disputada rodada 36, jogo 9 horas da noite, Arena Castelão, em Fortaleza. Essa partida aí que vai, inclusive, não ter o Lucas Romero, né? O Lucas Romero suspenso com o 3º cartão amarelo. O Pero tá fora deste confronto. Técnico Leonardo Jardim falou da alegria de colocar o Cruzeiro, né? Esse grupo de trabalho do Cruzeiro, né? Não quis individualizar nada, sempre falando no coletivo do Cruzeiro voltar à Copa Libertadores da América, que é um fato importante nessa fase de grupos, que era um objetivo. Diz que não pode ficar só pensando na Copa do Brasil, que a Copa do Brasil é só em dezembro, mas o Cruzeiro precisa manter essa confiança, manter ritmo também, que no jogo contra o Santos, aí dependendo, se tudo já tiver resolvido, aí pode poupar a maioria dos atletas, né? É uma possibilidade, é uma tendência, mas isso tudo precisa estar resolvido para o Cruzeiro. Em termos de Copa Libertadores da América, está resolvido, né? Inclusive falei aí do Lucas Romero que descansa para esse jogo contra o Ceará, contra o Vozão, por conta dessa suspensão. A torcida fez bonito, 30 mil torcedores, mais de 800 mil, um levantamento feito pelo Alexandre Simões, no Campeonato Brasileiro em casa, né? É um número realmente para lá de especial da Nação Celeste, nessa sintonia, nessa sinergia com o Cruzeirão mais lindo do mundo. Parabéns ao Cruzeiro de volta à fase de grupos da Copa Libertadores da América. Aqui é o repórter Emerson Pansieri com as notícias do Cruzeirão. Um abraço. Eu falei, acho que foi, não me lembro agora se foi no terceiro ou no segundo gol, o Cruzeiro do Velho Testamento voltou neste jogo contra o Corinthians, né? É exatamente este tipo de atuação
que a gente acostumou a ver do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro. Foi assim contra o Grêmio, foi assim contra o Juventude, foi assim contra o Fluminense, foi assim contra o Palmeiras no Mineirão, foi assim contra o Flamengo no Mineirão, foi assim contra o Botafogo, foi assim contra o Sport lá na Ilha do Retiro, contra o Fortaleza. Ufa, tá vendo? Que bom, né? Que a gente não tem que ficar procurando ali minuciosamente grandes atuações do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro. E essa, sem sombra de dúvidas, foi mais uma, Léo, e vem num momento muito importante, né? Você até falava em off aqui, a atuação do Cruzeiro contra o Juventude, de fato, para mim, foi a pior atuação do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro, pelo estágio de trabalho do Cruzeiro, pelo momento do Juventude, pelas chances que a equipe concedeu a uma equipe que é tão frágil para marcar gols no campeonato e já na sequência, né? Mas eu disse também, aquela atuação do Cruzeiro contra o Juventude e aquele jogo não representavam a campanha do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro. Este jogo de hoje, sim, representa muito e vem num dia simbólico muito importante, né? No dia em que voltamos, agora sim, fase de grupos da Copa Libertadores, sem nenhum tipo de matemática a ser feita e no momento crucial da temporada, faltando 3 jogos para o Campeonato Brasileiro se encerrar e a gente olhando ali para frente para o dia 10 contra esse mesmo Corinthians que vamos enfrentar na Copa do Brasil. Pontual, Léo, que o Cruzeiro consiga fazer o restante da temporada, se não no nível de jogo de hoje, mas bem próximo disso. Você está vendo aqui na Samuca TV imagens ao vivo da sala de coletiva no Mineirão, primeiros testes de áudio, né, acontecendo lá na sala de coletivas do Gigante da Pampulha. Daqui a pouco você acompanha na íntegra, ao vivo, aqui no Dia de Jogo KTO, a entrevista coletiva do técnico Leonardo Jardim. Já já vai falar o mister, hein? Ele fala aqui na Samuca TV, você vai acompanhar ao vivo. Aqui no chat da live, o Dalmir está falando depois de um cachau destes, só mesmo saindo lá o Zé Martins. O que seria um cachau, hein, meu Cachau caro é Thiago aquilo Alves? que fez o Martínez, ó. Isso aqui é o cachau. E como é que você aprendeu isso no Santa Teresa assim? Não sei, como é que... Tem coisas que surgem lá no Santa Teresa que ninguém sabe, viu, Léo? Você De que onde já vem? frequentou bastante também, é um filho querido de Santa Teresa. Tem coisas que em Santa Teresa surgem, a gente não sabe a procedência, viu, Léo Campos? Boa, já tinha levado um cachau, ô Pedro Torres? Não, e nem conhecia a expressão, né? Vivendo e aprendendo, conviver com o Thiago Valu é uma experiência ímpar, é um ser humano assim que você aprende de todas as formas com esse craque aqui. Até o que não presta, né, Pedro? Não, mas é uma boa... Tem que aprender coisas da vida. Da vida, exatamente. Uma questão regional, a cultura belo-horizontina, Santa Teresa, um baita bairro na história aí de Belo Horizonte. Ô Léo, só comentar um detalhe que enquanto a gente tá falando aqui, tô vendo o replay. Cara, o lance do segundo gol do Cruzeiro é muito interessante, porque na hora que a bola é cruzada, o Cruzeiro tinha, se eu não me engano, 4 jogadores entre as linhas de marcação do Corinthians, e o Dorival Júnior, ele desfaz ali a formação dele quando ele volta para o segundo tempo, justamente para tentar tirar o espaço que o Matheus Pereira tinha ali no entrelinhas, e o Matheus Pereira passa a jogar completamente fora dessa linha do entrelinhas do Corinthians, mas no lance do gol, o Cruzeiro com vários jogadores, só o Arroio dando profundidade, o Kaique arrisca o passe no Arroio ali, o Cruzeiro constrói o gol, e aí o Valu falou muito bem, né? Hoje, para mim, uma partida que a gente viu de tudo que o Cruzeiro apresentou de bom ao longo do Campeonato Brasileiro. Pressão alta na saída do adversário? Teve. Verticalidade quando tinha a bola no pé? Teve. Trabalho de bola mais rápido? Teve. Então, uma partida muito interessante para poder tirar também aquela impressão que ficou daquele jogo contra o Juventude, como vocês dois bem disseram, mas detalhes legais aí desse jogo, o Dorival até tentou, né? Mas eu gosto muito de quando isso vem à tona, quando as pessoas falam, e eu concordo muito, que você ganha na maioria dos jogos de campeonato, seja brasileiro, Copa do Brasil, qualquer que seja o jogo de futebol, você ganha no meio campo. E a gente vinha reclamando, né, dessa queda dos nossos meio-campistas, e hoje a gente viu o Lucas Silva muito bem, Matheus Pereira ditando o ritmo, Christian participando muito bem. Passa muito por isso, né? O Cruzeiro conseguiu neutralizar as principais armas do meio-campo do Corinthians, e aí eu estou até aqui olhando as anotações, o Corinthians termina o jogo com uma linha de meio-campo completamente diferente da que começou, né? Termina com o Dieguinho, o Carride, o André Luiz, o Martínez é expulso, para ver o tamanho do impacto que teve esse jogo do Cruzeiro no meio
campo. O Dorival precisou de trocar todo mundo e ainda assim o Corinthians não conseguiu lidar com o baita jogo que o Cruzeiro fez hoje. Aqui no chat o JP Silva tá dizendo, Matheus Pereira, ih, sumiu aqui, subiu o chat, cara. Ela tá fritando aqui, ó. Matheus Pereira é surreal, craque absoluto, sem nenhum pudor de usar essa palavra, craque. A boa fase do Matheus Pereira, o Valu, você acha que é muito em função também, igual o Pedro falou há pouco, o Dorival mexeu ali na estrutura para tentar fechar um pouquinho o espaço do Matheus Pereira, mas ele acabou correndo por fora, né? Então o Matheus Pereira, é um jogador que está livre no Cruzeiro, ele parece ter um comprometimento, a gente vê, com marcação, algo que não tinha muito na temporada passada. Essa temporada a gente já vê números do Matheus Pereira auxiliando a marcação, auxiliando a defesa, mas ao mesmo tempo me parece um jogador mais livre, né? Ele pode cair pelos lados do campo, ele pode jogar mais centralizado, é um trabalho mais autoral do Matheus Pereira nessa formação tática do Cruzeiro? Léo, mas ele, Pereira, ele tem preferido muito, até curiosamente, né? Porque o Matheus Pereira, nos seus primeiros meses de Cruzeiro, ano passado, ele tinha muita preferência pela faixa da direita. Ele vinha muito pela faixa da direita para o centro. Depois teve um determinado momento que se tentou ele mais pela faixa esquerda, mas rapidamente foi removida essa ideia. Léo, fato é que o Matheus Pereira, ele está sempre aparecendo onde o jogo precisa de ser gerado. E ele é um jogador que a inteligência dele, detalhe, né? É um novo Matheus Pereira com Leonardo Jardim. E a melhor versão dele, de longe, para mim, é exatamente neste momento. Então, a gente vê o Matheus Pereira, quando os volantes conseguem carregar a bola, ele está sempre na linha de passe. Quando esses volantes conseguem conduzir. Quando esses volantes não conseguem conduzir, ele se infiltra entre esses dois volantes e praticamente se torna um terceiro volante para fazer com que essa bola chegue ao ataque. No segundo gol, que chama a atenção o Pedro Torres, o Caio Jorge finaliza, mas a zaga do Corinthians se preocupa, porque quem está lá dentro da área chegando junto com o Caio Jorge? Também o Matheus Pereira. Então, ele, principalmente, ele se tornou um cara onipresente e ele não fica muito com a bola no pé. A gente não vê mais aquele Matheus Pereira, às vezes, fazendo tantas viradas longas pelo alto, aquela bola que flutua mais. Não, é a bola rápida, pelo chão. Hoje, várias vezes, já havia acontecido para o Arroio antes do primeiro gol do Cruzeiro, acontece para o Christian, ele diminui a velocidade em alguns momentos e faz isso como? Ele faz isso simplesmente se aproximando dos nossos volantes, os nossos volantes já têm um entendimento que é para ele. Então, ele se tornou, ele já era uma grande liderança técnica, mas hoje eu acho que ele é uma liderança técnica muito maior. E só destacar mais uma vez, o trabalho que o Matheus Pereira, a gente tem que ser chato e bater nessa tecla, porque faz diferença em o adversário não ter um espaço, uma tranquilidade. Os zagueiros não têm tranquilidade para criarem o jogo com Matheus Pereira e Caio Jorge. Hoje o meio-campo do Corinthians, a gente falou do Bidon. Muita gente talvez esteja até aí no chat, tá tudo bem. É esse Bidon aí que o Valu falou, mas vocês com certeza vão ter capacidade de olhar jogos em que o Bidon é deixado livremente para jogar. E hoje não jogou também porque Matheus Pereira é um cara que faz o Cruzeiro jogar, impede o adversário de jogar, cadencia o ritmo. Então, ele realmente só perdeu hoje o craque Bulba Energia, Léo, por conta da partida que fez o Caio Jorge, né? Marcando 2 gols e dando uma assistência. Cara, ele é o clássico camisa 10 que anda em extinção no futebol brasileiro, eu diria até mundial. O Farley Vieira até diz aqui, Valu, vou ter que discordar de vocês, MP melhor em campo hoje, sem dúvidas, criando oportunidades de gol, desarmes, dominou todo o jogo, foi o maestro hoje. O Caio Jorge, com esse protagonismo, gols, assistência, mas não seria nenhum absurdo também falar do Matheus Pereira, um destaque ele foi, mas assim, eleger o melhor do jogo, né, Pedro? Não seria nenhum absurdo para mostrar até o que ele jogou hoje, né? Se teve um cara que fez gols, 2 gols, deu assistência, e você ainda lembra do MP como um destaque da partida, hoje de fato jogou muito bem.
É isso, Léo, é para mostrar o tamanho da partida que fez o Matheus Pereira. E o Valu destacou um ponto muito legal. A gente sabe que as estatísticas elas são um ponto legal para se ter no debate, ajuda a demonstrar determinados pontos. Mas, assim, num jogo onde o Matheus Pereira talvez, em vários jogos isso acontece, ele não dá talvez ali a assistência, né, propriamente dita, mas ele coloca os companheiros em várias situações muito favoráveis. Aí a gente pega o primeiro gol, o passe dele para o Christian, a jogada que ele dá um passe e coloca o Arroio em ótimas condições. O Matheus Pereira é um cara que ele influencia em todos os momentos do jogo do Cruzeiro. Ele influencia nos momentos onde o Cruzeiro tem a posse, nos momentos onde o Cruzeiro precisa sair em transição, nos momentos onde o Cruzeiro não tem a posse da bola. É o Matheus Pereira, para mim, em 2025, na sua versão mais completa. Eu acompanho o Matheus há algum período, principalmente desde a época que ele estava no futebol inglês, e claro que lá ele teve números muito positivos, numa liga extremamente competitiva, mas eu não lembro de ver o Matheus Pereira impactando tanto em vários momentos do jogo como ele tem impactado em 2025 no Cruzeiro. Participa muito nas fases defensivas, isso é muito legal, isso é muito louvável, mas não deixa de dar a sua contribuição ofensiva. Então, eu entendo o amigo, e até falei aqui com vocês em off, era assim até meio difícil deixar essa partida do Matheus sem receber o prêmio, mas o Caio Jorge fez muito por merecer, mas é muito legal ter o Matheus Pereira nesse nível. E até assim, a gente conta muito com o Matheus Pereira pensando contra esse próprio Corinthians, né? A gente sabe que existe essa diferença. Durante a transmissão, o Samuel trouxe até uma aparição do Gleison Lage, uma brilhante aparição do Gleison, que é a diferença que vão existir dos contextos dos dois confrontos, mas a gente já viu que o Matheus Pereira tem condições de criar e tem um repertório para nos ajudar a encarar esse Corinthians. E até uma lembrança aqui bem legal, naquele 3-0 do ano passado também, o Matheus Pereira, no caso, fez gol, mas teve uma baita atuação também aqui no Mineirão, ainda à época era o Fernando Seabra o treinador. Cara, o Cássio hoje vendo o Corinthians é igual quando você vai ao zoológico, né? Você vê só de longe e dá tchau, na verdade. Foi mais ou menos porque o Cruzeiro, como vocês já disseram agora há pouco, realmente não deu basicamente chances ao Corinthians, né? E isso tem a ver exatamente com o mérito de toda a equipe, muito concentrada a equipe. A gente já falou do Matheus Pereira, mas eu e o Pedro, a gente dizia, né, antes de vir a votação do craque Bulb Energia, a gente conversando, nossa, cara, hoje a gente tá mais ou menos complicado, né? Porque a partida que o Arroio fez também, cara, é um negócio bizarro. A partida que o Lucas Silva fez para mim também, se foi o Cruzeiro do Velho Testamento no Campeonato Brasileiro, foi o Lucas Silva do Velho Testamento dentro desse Campeonato Brasileiro, né? Então são muitos jogadores jogando no nível. O Christian, cara, tem que ser falado a partida Kaique. O Kaique, sabe? O Fabrício Bruno, velho. Então, assim, a gente tá falando... E a recuperação, né, Valor, assim, do jogo passado para esse. Por exemplo, o Lucas Silva. Não sei se foi uma partidaça, assim, do Lucas Silva, mas foi uma boa partida, muito diferente do que foi na quinta-feira. Eu achei uma partidaça, viu, Léo? Com sinceridade, e muito diferente daquele jogo contra o Juventude, onde eu coloquei entre os jogadores que não foram bem, mas é o que a gente falava também, é um conjunto. Se o Jardim... E assim, só para... Não acho que ele tenha sido destaque dentre os que jogaram melhores, mas não teve nenhum tipo de problema pelo lado do William também hoje. Então é de recuperar nível de atuação de todos esses jogadores. O coletivo falou muito alto, todo mundo muito concentrado. A gente percebia hoje, no momento de marcar o Corinthians, a expressão, a postura corporal dos atletas completamente diferentes, até para quem gosta, né, e que falava isso no começo conosco, mais uma vez, né, de fato o Cruzeiro, quando esse tipo de jogo, quando são os grandes adversários, o Cruzeiro se comportou muito bem a maior parte desses jogos no Campeonato Brasileiro, e hoje não foi diferente, Léo. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Cruzeiro. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações da Raposa todos os dias. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.